dia. Na verdade é boa noite, que eu tô gravando isso aqui à noite. Enfim, depois de uma paradinha, né, pra virar o ano e nananã. Acho que é a primeira vez que eu tive que dar um break, assim, que geralmente o Luz nas Trevas eu lanço ao longo do ano todo. Então, depois do hiato, chegou a hora de concluir a 4ª temporada do Luz nas Trevas. Então, nessa edição eu vou falar, mais um especial de leitura, e eu vou falar do trabalho do Quadro 9, que é um coletivo de roteiristas e artistas daqui do Rio Grande do Norte. Então hoje eu vou falar desses trabalhos aqui, Os Black, do Mário Hazek, o Cidade Asfixiada, do Renato Medeiros e Rodrigo Xavier, e também o trabalho do casal mais assustador daqui de Natal, que é o Leandro Moura e a Cristal Moura, o Horas Escuras. Bem, o primeiro trabalho que eu vou falar aqui é o Cidade Asfixiada. Ele é um trabalho feito pelo roteirista Renato Medeiros e com arte do Rodrigo Xavier. Então, ele é um quadrinho de ficção científica. Os personagens, todos eles, uma das coisas interessantes do quadrinho, todos os personagens da história, eles possuem referências visuais de artistas e figuras históricas que a gente conhece. Um dos exemplos aqui é o personagem Ambrosio Caldeiras, que a referência dele é o folclorista Câmara Cascuda. Que legal! Então, ao longo da história, esse é outro charme da história, assim, você vai relacionar o visual dos personagens com artistas que existem. A história em si, ela é uma história que acontece em uma cidade, que essa cidade ela tem muita poluição, muita fumaça, daí vem o nome da coisa da cidade asfixiada, então a população ela tem que usar máscaras para poder se deslocar de um lugar para o outro. Ele possui aquela estrutura de ficção científica em que tem aquele pessoal que tem muito dinheiro, que vive na superfície, respira ar puro, e tem o pessoal que vive na cidade baixa, que depende das máscaras para poder sobreviver. Então é aquele pessoal que vive e o pessoal que sobrevive nessa cidade. Então a parte visual da história, ela lembra muito o Blade Runner, certo? O aspecto visual, você, assim, toda a aura futurista, porque o Blade Runner ele é um filme futurista e ele tem aquela atmosfera no ar. Então, essa história, assim, dentro desse contexto sócio-histórico e nananã, ele é uma história futurista no ar. Não sei porque ele nem gosta de Batman. Então, assim, eu gosto muito de história no ar, então eu sou sempre suspeito de falar quando eu pego uma história desse tipo. Entende? Quem não gosta? Mas, assim, eu amo esse tipo de história. Então, assim, é uma boa história. Eu gostei muito do que eu li aqui. Eu gostei de pegar as referências que vão aparecendo ao longo da história. Tem muitas referências legais, certo? As referências a obras bibliográficas, a filmes. O Rodrigo Xavier botou para lascar aqui nos desenhos. Então, assim, eu já li um trabalho anterior deles dois. E assim, o nível de evolução aqui, tanto no roteiro como no desenho, tá muito, muito bom. É uma leitura muito, muito gostosa de se fazer. Eu realmente gostei muito de ter lido esse quadrinho. Então, é um quadrinho que eu recomendo mesmo. Para quem gosta de história de ficção científica, quem gosta de Blade Runner, gosta desse clima futurista no ar, eu recomendo A Cidade Asfixiada. É uma leitura muito, muito boa.
Então, outro quadrinho que eu não podia deixar de falar, assim, é os Black. Isso é legal. É o Black Album, certo? Os Black já tá há bastante tempo nativa, sabe? São personagens criados pelo Mário Hazek, que ele começou com tirinhas que eram publicadas no Carta Potiguar. Depois ele publicou online, você procurar uma página no Face, você vai achar a página dos Black, que tem várias tirinhas. E antes dessa publicação, é uma publicação bem recheada, antes dessa publicação ele já tinha lançado umas 2 ou 3 versões dos Black em formato de revista, só que elas eram mais curtas, sabe? Então, o que é legal desse álbum é o seguinte, porque ele compila as melhores tiras E novas, tem novas dos Black. também. Assim, o Mário Hazek, ele não se limitou a pegar aquelas tiras que já estavam prontas. Não, ele fez adaptações, ele alterou algumas coisas, tem muita coisa inédita aqui que eu ainda não tinha lido. O que eu gosto do humor dos Black é porque é um humor bem Pesado. bem pesado mesmo, heavy metal. E ele, assim, o objetivo desse humor não é apenas fazer você rir. Você Entende? pensar também. Ele faz muito você pensar. Tem sempre uma crítica por trás disso. Ele critica os fanáticos religiosos. Ele critica a cultura pop. Ele faz muitas referências assim a personagens de cultura pop. Ele desconstrói muitos valores. Mostra aquela tirinha que ele fez que... Tem tirinha aqui a respeito de causos que aconteceram. Então, assim, o que eu curto muito nos Black é exatamente o humor crítico que tá por trás das piadas, das tirinhas, sabe? Ele é um meio... assim, ainda mais no tempo de hoje que a gente tá vendo essas coisas ruins se espalhando, os Black é uma coisa mais do que necessária para criticar todo esse pessoal louco que a gente tá vendo por aí. Necessário mesmo. É um mal necessário, é um mal que eu gosto. Não, nossa, Falando adorei essa em frase. mal, Adorei essa mal frase. necessário é um mal que eu gosto. Como é isso, meu Deus? Então, falando em mal, falando em dark, falando em trevas, outra leitura aqui que eu fiz do quadro 9 é do Horas Escuras, do Leandro e da Cristal Moura. Gente, se vocês conhecerem eles, se vocês leem isso, Pois é. Eles devem ser um casal muito, muito barra pesada. Pode ser uma pessoa muito dark, uma pessoa de pessoa que eu não quero nem chegar perto. Meninas, pessoas maravilhosas. Então, eles são ótimos. Os desenhos do Leandro e da Cristal, como vocês podem ver, eles trabalham bem a questão da luz e das sombras. É uma narrativa que trabalha bem a parte escura das trevas sombrias, com monstros escondidos e tudo mais. O que eu gostei da arte da Cristal é que ela me remete muito ao cordel, ela me remete muito à cultura popular, entende? Mas ela não e assim, o que é legal nessa história é que tem a coisa dos causos. Cultura popular é isso, são aquelas histórias que o pai vai contando pro filho e vai se contando. E tem um pouco disso nessa história. Não, é muito entende? legal. Então, quando eu vejo aqui o traço da Cristal, relembrando esse tipo de coisa, eu olho, porra, se encaixou perfeitamente com o que a história tem a dizer. E o que eu posso definir, assim, essa história é que ela é o tipo de história que você mergulha dentro dela. Não é o tipo de história que você vai ler no ônibus, que você vai ler... Não, pra você ler esse tipo de história, você tem que estar, de preferência, em casa, durante a noite, à luz de velas, um ambiente escuro, você acende uma coisinha assim, uma lanterninha, e mergulha dentro da história. E essa sensação de mergulho, eu vou tendo a cada virada de página que eu vou passando, sabe?
ele realmente Te arrasta você. arrasta, te prende. Né? Arrasta você pra dentro da história. É uma história muito boa. As referências aqui me lembra muita coisa boa, sabe? De terror. Enfim, é um trabalho bonito, certo? É o primeiro trabalho assim que eu vejo deles dois juntos assim, e eu já amei. Entende? Assim, tem algumas coisinhas aqui que se você realmente tiver mergulhado naquilo, aquilo vai te perturbar um pouquinho, assim. Então, é o tipo de leitura que realmente, pra quem gosta de histórias de terror, assim, eu li muita coisa recente de terror nacional, assim, eu coloco isso aqui entre as melhores coisas já feitas no ano passado, que foi lançado durante o FIC. Então, é um trabalho bonito, é um trabalho realmente que vale a pena, que deixa você ansioso para ver novas histórias deles dois, entende? Não, são um casal bem legal mesmo. Então, e eles têm uma química muito boa. Eles realmente, o melhor dessa história, o melhor de tudo isso é a atmosfera, entende? E eu vou ser sincero, para você pegar um quadrinho e você construir mais do que a questão narrativa, mais do que termo de roteiro, mais do que desenho, você pegar sua esposa, sentar, conversar, dialogar, fazer toda uma construção de uma história e você criar uma história que você ele realmente te puxa para dentro, entende? Você fica imerso, você mergulha dentro daquilo. É uma coisa que eu acho fantástica, eu acho impressionante, entende? Essa sensação de você estar mergulhado dentro daquilo. Você se esquece que eu estou lendo. Não. Ele realmente traz essa sensação, é uma sensação muito, muito, muito boa. Eu gostei muito, mais do que narrativa, dos desenhos, da história em si, eu gostei mais da sensação de mergulhar, entende? Então, é isso. Horas Escuras, tá na hora de dar uma lida. Vale a pena. Procure, porque vale a pena. Eu acho muito o controle deles, eu juro. E é isso. O especial de leituras termina aqui. Até a próxima.